senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre um pouco das licitações. Hoje nós vamos falar sobre a habilitação nas licitações, documentos de habilitação nas licitações. A Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, como sabemos, ela traz 4 artigos que falam expressamente, pontualmente, sobre os documentos que devem ser apresentados pelas empresas que querem participar de licitações. O artigo 27 traz um rol exaustivo de documentação, tipos de documentos que devem ser apresentados para que a empresa seja habilitada em qualquer modalidade de licitação, seja concorrência, tomada de preços, convite, pregão. Esses são os documentos que nós vamos ver, que são aptos para habilitar a empresa em qualquer licitação. O artigo 28, ele trata da habilitação jurídica. O 29 fala da habilitação fiscal. O artigo 30 da qualificação técnica e o 31 trata da econômica e financeira, regularidade econômica e financeira da empresa. Muito bem. O artigo 28, começando então pela habilitação jurídica, talvez a mais simples que existe, né, a mais fácil, já dizendo aqui de início que toda essa documentação que nós vamos tratar, nós vamos ver, não são documentos estranhos à empresa, ao funcionamento da empresa. Quer dizer, toda e qualquer empresa constituída, ela necessariamente deve portar esses documentos, ela deve possuir esses documentos que estão elencados na lei de licitação. Então não são documentos assim estranhos, absurdos, que vão ser exigidos no edital. E se for exigido, nós vamos ver que podem ser impugnados, né? É um motivo de impugnação. E a gente encontra, às vezes, editais exigindo mais do que a lei prevê, mais do que a lei possibilita, né? Então, extrapolação da vontade da lei. O que é soberano aí, então, é a lei e não o edital. Mas tratando, então, de início nós vamos falar da regularidade, habilitação jurídica. O que seria a habilitação jurídica da empresa? É a prova da existência da empresa, efetivamente. Então, o artigo 28, ele fala que, conforme o caso, será apresentado o documento pessoal, caso seja pessoa física, né? Seria o RG e CPF. Mas como a maioria maçante das licitações são destinadas à pessoa jurídica, o documento que comprova a existência da pessoa jurídica é o seu contrato, o estatuto social, devidamente registrado na junta comercial competente ou, dependendo da composição da empresa, no cartório competente. Certo? Então o contrato social da empresa, é ele que praticamente exaure aí o artigo 28 da Lei 8666. Ou, em caso de empresas internacionais, né, decreto de autorização. Muito bem, esse então é o mais simples, com certeza é o item mais simples da habilitação. Habilitação jurídica é a prova da existência de quem efetivamente vai participar da licitação. Lembrando que o contrato social, conforme vão acontecendo mudanças, modificações da empresa, o contrato social sofre alterações para acompanhar o desenvolvimento da empresa. Ou inclusão de sócio, ou exclusão de sócio, modificação do valor do objeto social, também, né? Também qualquer modificação que vai acontecendo na empresa, isso tem que ser modificado através de uma alteração que é registrada na junta comercial. Então, essas alterações devem ser acompanhadas do contrato social, a não ser que tenha uma alteração consolidada. Quer dizer, ela vem com todas as alterações, tudo que ocorreu na empresa já está lá consolidado. Se você tiver essa consolidação, é ela que você vai apresentar. O artigo 29 trata da regularidade fiscal da empresa. O que seria
a regularidade fiscal? É a prova de inscrição da empresa nos cadastros, né? Seja da União, dos estados e do município. Prova de registro e a prova de que está em dia com esses entes federados. As CNDs, certidão negativa de débito, seja a conjunta federal, a estadual ou municipal. Quer dizer, aí nós temos que, gostaria de chamar a atenção aqui, nessa questão, porque nós temos inúmeros tipos de composição de empresas. Tem aquelas empresas que são prestadoras de serviço. Então, a empresa que é somente prestadora de serviço, ela necessariamente não tem que apresentar prova de inscrição e regularidade com o Estado. Então, assim, olha, se você vê desde o caput do enunciado do artigo 29, ele já dá esse norte, né? O legislador já procurou dar esse norte tanto para a administração pública como para o particular que pretende participar da licitação para fazer um bom entendimento, uma boa interpretação da lei, e que é bem claro aqui, olha. O caput diz o seguinte: a documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em, se é conforme o caso que o legislador está dizendo, então não é para todos os casos. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da empresa que é prestadora de serviço. O inciso 2 do artigo 29 fala o seguinte: prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver. Então, foi bem claro o legislador. Estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Muito bem. Então, se a empresa é prestadora de serviço, ela não tem cadastro de contribuinte estadual. Ela tem o quê? Cadastro municipal. Ela, sobre serviço, a gente sabe que incide ISS. Então, ela não paga ICMS, ela não contribui com o Estado, mas sim com o município. Então, mesmo que o edital faça cópia fiel da lei, e é o que a maioria faz, nos casos dos editais, a gente vê que quando se trata da habilitação, a administração faz cópia fiel da lei, né, das exigências, e traz dessa forma aqui: prova de inscrição de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante. Claro, se você está participando de uma licitação no estado de São Paulo, você vai levar o seu registro, seu cadastro municipal no estado de São Paulo. Se você vai participar, sair de São Paulo, participar de uma licitação no Paraná, onde que é a sua sede? É São Paulo. Você vai levar a sua inscrição, seu documento relativo à sua sede. Nós sabemos que alguns municípios ainda fazem muita confusão com isso. Outro dia mesmo uma empresa foi inabilitada numa cidade do sul, porque foi exigido dela a prova de contribuição ou de isenção no cadastro municipal local lá. Quer dizer, a empresa não era de lá, então ela não tem que comprovar nada com relação ao local onde ela vai participar da licitação, mas sim com relação à sua sede. Tá certo, pessoal? Olha, eu dei o exemplo aqui da empresa prestadora de serviço. O contrário também vale. Se ela só incide ICMS, contribuinte estadual, então é um ou outro. Então, por isso que a lei fala estadual ou municipal, se houver. Tá certo? Aí vem no inciso 3º, inciso 3, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Quer dizer, aqui no inciso 2, ele exige a prova de inscrição no cadastro. O inciso 3 exige a prova de regularidade com esses entes federados. Então, se ela estiver cadastrada, ótimo, mas não basta. Ela tem que provar que está em dia com esses entes através das CNDs. Fundo de Garantia, INSS, estadual, municipal, imobiliária, conforme o caso e conforme o objeto. Compatível com o objeto contratual. Não é todo e qualquer objeto que requer a apresentação de toda e qualquer documentação. O legislador, ele já procurou desmistificar isso, procurou
desburocratizar essa montanha de documentos, né? Não se faz necessário em todo e qualquer caso, por isso que ele inteligentemente falou lá no caput do artigo que é conforme o caso. Então, conforme o objeto licitado, conforme a licitação, né, é que vai se exigir este ou aquele documento. Claro que o cartão de registro do CNPJ, né, sempre é exigido também nesse quesito aqui da habilitação fiscal. E o inciso 4, como eu falei, já vou repetir, é Seguridade Social e Fundo de Garantia. São as CNDs que estão hoje muito fácil de ser expedidas. A maioria delas são expedidas online, via online. Nesse item aqui, nesse artigo 29, nós poderíamos citar também agora a CNDT, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que passou a ser exigida das empresas, de toda e qualquer empresa também nas licitações. Essa CND é uma CND que vai informar a condição da empresa com relação à dívida trabalhista que já passou para a dívida ativa. Então não basta a empresa estar com reclamações trabalhistas para ela ser impedida de participar da licitação, não é isso. Ela pode ter sim reclamação trabalhista, a maioria das empresas tem, claro, mas ela tem que estar com o débito já transitado em julgado e sem quitar o débito, aí vai sair positiva, certo? Então é uma CND fácil de ser tirada também no site do Tribunal do Trabalho, é só colocar o CNPJ e requerer a certidão. Uma observação aqui no artigo 29 é com relação às micro e pequenas empresas. A Lei 123, a Lei Complementar 123, ela traz, um dos benefícios que ela traz para essas empresas, é o fato dela poder ser habilitada na licitação, mesmo estando com alguma irregularidade nessa documentação do artigo 29. Só aí, no artigo 29, ela tem esse benefício. Então, como que é esse benefício? A Lei 123 fala o seguinte: se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, no dia da licitação, ela tiver com algum documento desse, fiscal, alguma CND irregular, ela vai ser habilitada, ela tem que ser apresentada, claro, né, o documento mesmo irregular, ela vai ser habilitada e vai ter um prazo de 2 dias úteis, que isso já é garantido pela lei. E a lei fala o seguinte: prorrogável por mais 2 dias úteis a critério da administração. O que nós vemos muito é os editais já concedendo 4 dias direto, caso a empresa esteja com problema no documento. Agora, o edital pode trazer a forma da lei, que são 2 dias úteis, né, prorrogáveis por mais 2. Quer dizer, a critério da administração quer dizer o quê? A administração vai ter que ter a sutileza de ver a condição da empresa para saber se nesses 2 dias de prorrogação ela tem condições ou não de acertar essa irregularidade. Então, passados 2 dias, mais os 2 dias de prorrogação, se a empresa não tiver com o documento regular, aí sim ocorrerá a sua inabilitação. Pessoal, gostaria de chamar a atenção pelo fato de que nós estamos falando da administração pública, direta, indireta, fundacional, empresas mistas, sociedade de economia mista, empresa pública. Não estamos nos referindo aqui às empresas do chamado Sistema S, que tem uma diferenciação em seu regulamento. Nós sabemos que alguns órgãos do SEBRAE, SESI e tal, eles concedem esse benefício para as micro e pequenas empresas, não só com relação aos documentos fiscais, mas também com relação às outras documentações. Ela concede um prazo também regular, para entregar regular esses documentos. Nós estamos falando da administração concernente à União, Estado, Distrito Federal, municípios
e órgãos coligados. Tá? Então, o sistema S é diferenciado, assim como a Petrobras tem um regulamento próprio, tem alguns órgãos públicos de notoriedade que têm regulamentos próprios que se diferenciam um pouco da Lei 8666 com relação a essa tramitação de documentos e tal. Muito bem. O artigo 30 é o próximo artigo que fala da habilitação, que é o artigo da regularidade técnica, qualificação técnica. Então, se a gente pegar o artigo 30, nós vamos ver que ele é até meio extenso, é um pouco extenso, traz várias características ali que tem que ser observadas nessa questão da exigência técnica. E ela já começa diferenciado já do enunciado do artigo. Enquanto que o artigo 28, que fala do regularidade jurídica, e o artigo 29 da regularidade fiscal, ele no enunciado fala que conforme o caso será exigido tais e tais documentos. O artigo 30 fala que a qualificação técnica, o documento para provar a qualificação técnica, limitar-se-á a, quer dizer, já traz aí uma força maior, uma expressão impositiva. A administração está limitada a fazer somente aquelas exigências. Então, lembrando um pouco lá do artigo 37 da Constituição Federal, que é o artigo que trata da administração pública, em seu inciso 21, a Constituição fala o seguinte: somente será permitido as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira que forem suficientes para o cumprimento das obrigações assumidas pelo licitante vencedor. Ali já está intrínseco o princípio da razoabilidade, quer dizer, o legislador constituinte, a Constituição Federal, já deu um norte aí, né, que ressalvados os casos especificados na legislação, a licitação será, toda compra será precedida de licitação, né, e ao final fala que somente será permitida a exigência de qualificação técnica e econômica que forem indispensáveis para o cumprimento das obrigações. Essa legislação que a Constituição está se referindo é uma que estava por vir e veio na forma da Lei 8666, regulando, então, esse inciso da Constituição Federal. E a Lei 8666 regulou a questão da habilitação nesses artigos que estamos tratando, sendo que o artigo 30 trata especificamente da qualificação técnica. A rigor, fazendo um resumo breve, a qualificação técnica, ela vai se resumir num documento que as empresas têm que apresentar, chamado atestado de capacidade técnica. Esse atestado de capacidade técnica, ele deve ser emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, tanto faz, mas tem que ser pessoa jurídica. Pessoa física não pode emitir um atestado de capacidade técnica. O que vai informar? O que esse atestado informa? É como se fosse uma carta de apresentação, de recomendação, dizendo que a empresa tal forneceu tais e tais produtos ou tais e tais serviços com satisfatoriedade. Então ele vai informar o nome do órgão ou da empresa que está expedindo, vai informar qual o tipo de serviço ou produto que ele que foi fornecido através desse atestado, né, que ele adquiriu, dizer que foi satisfatório, a data e as quantitativos, né, a quantidade de material ou serviço, meses, o tempo e tal, para dizer, para informar, para dar um norte para a administração que está contratando, para ela perceber que a empresa licitante tem ou não experiência naquela atividade, naquele objeto que ela está licitando. Esse é o atestado de capacidade técnica. Muito bem, então tem que ter ali, alguns editais até trazem lá algumas exigências, dizendo que, olha, o atestado tem que ter tais informações, nome da pessoa que expediu, telefone, e-mail, para quê? Para que caso surja alguma dúvida com relação a esse atestado, a administração se sinta
à vontade, né, prerrogativa dela para fazer, inclusive, uma diligência para tirar qualquer dúvida que porventura possa surgir naquele documento. Importante dizer que os atestados emitidos para objetos, cujos objetos requerem o registro da empresa em alguma entidade de classe, nós vamos falar do CREA, que é o mais comum. O CREA trata de engenharia. Agora nós temos a outra entidade de classe que se separou, que é a dos arquitetos, né? É uma entidade nova, também da mesma forma. Aquele objeto requer um registro da empresa em dessas entidades de classe. Se a empresa é registrada no CREA, a empresa de engenharia, o serviço que ela presta tem a ver com engenharia. Esse atestado também deve ter o seu registro perante essas entidades de classe. No caso do CREA, a empresa tem que acervar aquela informação, tem que levar no CREA e requerer o acervo, requerer o registro desse atestado para que ele tenha validade perante a administração pública. O atestado apresentado sem o registro não tem validade alguma. Agora, aquelas entidades, aqueles objetos que não requerem essa técnica toda e que às vezes nem tem uma entidade de classe que regule, basta pura e simplesmente então o atestado emitido, né, pela empresa ou pelo público ou privado. Aí um documento que a empresa tem e ela vai apresentar sempre que exigido, né, na sua forma original. Aliás, qualquer documento de habilitação, a forma de apresentação dele é ou na forma original acompanhado de cópia simples para ser autenticado no momento da licitação pela mesa, que tem competência para isso, ou já levar autenticado por cartório. Tá? Essa é a forma de apresentação de qualquer documento. Muito bem, o que muito se discute na questão de qualificação técnica é o seguinte: criou-se muita polêmica a respeito da qualificação técnica profissional e operacional. O que quer dizer isso? Quando se fala em capacidade técnica, já vem em mente, aliás, o objetivo disso foi comprovar que aquela empresa tem profissionais capacitados para isso, registrados, devidamente registrados, nível superior ou técnico, conforme fala o artigo 30, que vai ser o responsável pela execução daquele serviço. Muito bem. Então, nós estamos tratando aqui da qualificação técnico-profissional. Então, a empresa vai comprovar que ela possui no seu quadro permanente o engenheiro técnico devidamente qualificado com acervo técnico, com esses atestados. Isso é o mais comum. Agora, dependendo do caso, a lei, na verdade, vetou uma previsão. O presidente vetou, na época da publicação da lei 8666, a questão da capacidade técnica operacional. Mas hoje, isso está convalidado já é pacificado na doutrina, na jurisprudência, farta jurisprudência, compreendendo que, inclusive o TCU tem jurisprudência farta, que é possível sim exigir da empresa a comprovação de que ela também tem experiência naquele objeto que ela vai executar. Esse seria então o atestado de qualificação técnico operacional. Então nós temos o técnico profissional, relativo ao profissional engenheiro técnico, e o técnico operacional relativo à experiência da empresa. Porque o que ocorria bastante, há tempos atrás, era que a empresa participava da licitação, ganhava a licitação, ela mesma, como pessoa jurídica, nunca executou aquele objeto, mas ela fazia contratos com engenheiros, com técnicos que tinham acervo e executava o serviço. Isso chamou a atenção por conta de algumas contestações de grandes empresas que tinham os acervos, e chegou nos tribunais. Por isso, foi restabelecido, na verdade, essa exigência
e que acho que inclusive faz muito sentido, porque tem muitas empresas que não têm experiência e vai executar algo só porque tem um funcionário que tem experiência. Então a gente sabe que em muitos casos, se a empresa, a pessoa jurídica nunca fez aqui, não tem o know-how, ela vai criar problemas, certamente vai criar problemas para a administração pública. Então, basta ver o que o edital está solicitando. Agora, não é porque isso foi restabelecido pela doutrina de jurisprudência que qualquer objeto pode ser exigido atestado profissional e operacional. Isso depende da complexidade do objeto que a administração está pretendendo. Se for algo justificável, e aliás, quem se sentir prejudicado e não tiver esse atestado, pode inclusive fazer contestações e impugnar o edital. Aí, no caso, a administração tem que justificar o porquê que ela está exigindo tal documento. Muito bem, pessoal. O outro documento, a documentação, o quarto, do artigo 31, diz respeito à qualificação econômico-financeira da empresa. Então, nós vemos aí que, por enquanto, o único documento que é estranho às empresas que geralmente lidam com o mercado privado, o único que não se exige no mercado privado é o atestado de qualificação técnica, do artigo 30. Mas os demais todos são comuns a qualquer empresa. Inclusive esse que nós vamos falar, que é da qualificação econômico-financeira. Artigo 31 fala que a administração poderá exigir no seu balanço patrimonial. Aliás, o balanço patrimonial é o documento, a rigor, que comprova a qualificação econômico-financeira. Então, toda e qualquer empresa que participe de licitação, independente do porte, independente do segmento, se é ME, PP, se é optante do Simples ou não, ela tem que manter balanço patrimonial. E esse tem sido um problema recorrente, porque muitas empresas que são optantes do Simples, eles falam que estão dispensados de manter o balanço. Não precisam manter balanço. E aí nós temos problema no dia da licitação, porque o edital estava exigindo o balanço indistintamente, não está falando balanço para tal e tal empresa, é para todas. E o que fazer então? Olha, em primeiro lugar, as empresas que são optantes do Simples Nacional, que necessariamente devem ser ME ou IPP, tá certo? O contrário não vale. Mas essa é uma premissa. Para ser optante do Simples, tem que ser ME ou IPP. Mas nem todas ME e IPP são optantes, porque, como o nome já diz, é uma opção. Né? A questão tributária. Pela questão tributária. Essas empresas, elas estão realmente dispensadas de apresentação, de manutenção de um balanço patrimonial do exercício. Elas estão dispensadas. Mas para outros efeitos, que não a licitação. Elas estão dispensadas para efeitos fiscais, efeitos de comprovação fiscal. Lá ela não precisa manter mesmo, basta manter os seus livros fiscais em dia. Agora, para participar de licitação, necessariamente, ela terá que apresentar a sua condição econômico-financeira. Por quê? Porque nós temos princípios constitucionais, princípios legais que têm que ser obedecidos em toda e qualquer licitação. E um dos princípios da licitação é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Todos têm que se apresentar em grau de igualdade ali. Não pode ter privilégio para um ou para outro por conta da sua natureza. Se é EPP, se é ME, se é Simples ou não, isso não importa para a administração pública. A administração pede aqueles documentos e tem que ser apresentados. Com exceção daquela que a própria lei já disse, conforme o caso, né? Nós vimos lá na questão fiscal, mas não dispensa, conforme o caso lá, se ela é contribuinte municipal ou estadual, mas ela tem que apresentar. Então a lei não faz distinção. Toda e qualquer empresa que queira participar da licitação tem que manter o balanço patrimonial, e isso é pacífico. Pode ser que mude futuramente, mas por enquanto não houve modificação na lei nesse sentido. Muito bem, o que pode ser exigido de comprovação nesse balanço patrimonial?
A lei fala que a administração poderá, é uma faculdade da administração. Mas esse poderá é praticamente praxe. A administração tem que pedir para ver a condição financeira da empresa. Então ela poderá solicitar que a empresa apresente, comprove, aliás, 10%, o seu capital social tem que ser pelo menos referente a 10% em relação ao objeto do contrato. Então, o contrato, exemplo, vai ser em torno de R$500 mil. E aí a lei fala o seguinte, em relação ao valor estimado da contratação, isso também tem gerado problemas, porque o valor estimado da contratação é um, e o que efetivamente se contrata é outro, bem mais baixo geralmente, principalmente nos pregões. Aí é o seguinte, a lei é de 93, não existia pregão. O pregão hoje é de 2000 para cá. Mas a fundamentação para se exigir o balanço patrimonial é o mesmo da Lei 8666, artigo 31, mesmo no pregão. Então, qualificação econômico-financeira, e vem exigindo lá no pregão, né, comprovação de 10% de capital social em relação ao valor estimado da contratação. Tem alguns entendimentos, eu inclusive entendo que no caso do pregão, deveria ser exigido a comprovação de 10% em relação ao valor que efetivamente será contratado. Para evitar esse tipo de problema. Vou ser mais claro vou me fazer mais claro para que vocês possam entender. Muito bem, gente. No pregão, especificamente na modalidade de pregão, que a gente sabe que o preço reduz mesmo, né, em relação ao valor estimado, ao valor referencial, né. Às vezes a administração faz uma cotação, e é obrigado a fazer, a gente sabe, lá no artigo 3º da Lei 10.520, para que seja publicado o edital, a administração faz a cotação, e aí estabelece que o preço referencial daquele objeto seja de R$500 mil. Esse é o valor referencial. Mas por conta da competitividade, no momento em que for realizada a sessão do pregão, que é através de lances, certamente esse preço vai cair, e cai bastante. Vamos supor então que chegue aí nos R$400 mil. A empresa que tem capital social de R$40 mil, ela poderia contratar, porque vai ser R$400 mil é 10%, proporcionalmente. Ela deixou de participar em relação ao valor referencial, que era de R$500 mil. Isso tem gerado problemas, né? Empresas têm ficado de fora de licitações por conta dessa exigência. Então, eu tenho defendido a tese de que nos pregões, o edital deve mencionar, alguns editais já trazem essa previsão de que, no caso do pregão, a comprovação de capital social, esse percentual de 10%, deve ser em relação ao que efetivamente vai ser contratado, e esse é o objetivo da lei. É exatamente isso que o legislador pretendeu. Tudo bem, então essa é uma das exigências, capital social mínimo de 10%. Segundo, pode ser exigido índices contábeis, né, que é retirado da formulazinha de ativo, passivo, liquidez corrente. Essa, conforme a orientação, inclusive da instituição normativa que criou o SICAF, o SICAF define que esses índices contábeis tem que ser positivo de 1 ou maior que 1. E o endividamento da empresa tem que ficar 0,5 ou menor que 0,5. Para a nossa realidade, no nosso mundo financeiro, econômico-financeiro, a realidade das nossas empresas, esse é um bom índice. Então a empresa tem que ficar de olho em qual índice que está sendo exigido no edital. Tá certo? Então, nós vimos já. Então, capital social pode ser exigido, pode ser índice financeiro. E também pode ser, aí é facultativo, a lei faculta opcionalmente um ou outro. Pode ser também o quê? Garantia contratual. Conforme prevê o artigo 56, lá que é garantia, essa garantia que é
fica a critério do licitante escolher uma ou outra, é dinheiro, título da dívida pública, seguro fiança e fiança bancária. Essas são as 4 modalidades de garantia que podem ser oferecidas em qualquer licitação. Lembrando então que essas exigências são, uma exclui a outra, são excludentes. O edital não pode exigir tudo ao mesmo tempo. Patrimônio líquido, capital social mínimo, índice financeiro e garantia contratual. Ela tem que optar entre um ou outro. Isso é também pacífico na jurisprudência dos nossos tribunais. Muito bem, pessoal. Além de todo esse rol de documentos, nós temos também no artigo 27, dizendo lá no inciso 5, sobre a declaração de que não emprega menores em condições insalubres, periculosas, horário noturno. Isso é uma exigência que veio a partir de 99 através de uma lei esparsa, de cunho absolutamente social, a gente sabe. Mesmo porque a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, já proíbe esse tipo de trabalho. Mas ele se traduz, essa declaração se traduz num documento de habilitação que tem que ser apresentado também junto com os envelopes de habilitação. Lembrando que nas licitações realizadas na modalidade de concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, a habilitação vem em primeiro lugar. Primeiro faz-se a habilitação e depois essas empresas habilitadas têm o segundo envelope aberto, que é a da proposta. E no pregão, que é a nossa modalidade hoje mais utilizada por todo o país, isso se inverteu. Abre-se primeiro, discute-se primeiro a questão da proposta, envelope número 1, e aí o vencedor, o melhor colocado, terá o seu envelope de habilitação aberto e assim sucessivamente até encontrar um que esteja de acordo com todas as exigências do edital. Eu gostaria de falar só sobre, mais um pouquinho, sobre os cadastros no SICAF, no caso da BEC aqui em São Paulo. Esses documentos de habilitação que nós vimos são os mesmos documentos que são exigidos para você se cadastrar, tanto no SICAF quanto em qualquer outro órgão de unificação de cadastro de fornecedores. Então, nós estamos falando do SICAF, que é um sistema federal. Você reúne todos esses documentos e apresenta ele em qualquer órgão federal que é indicado ali no SICAF. Cujo SICAF você encontra ali na página do Comprasnet, www.comprasnet.gov.br. Então, eles não vão exigir nada mais do que isso aí para fazer o seu cadastro e te deixar apto a participar de qualquer pregão eletrônico. Diga-se de passagem que a intenção do legislador, infelizmente, não está sendo ainda compreendida pela administração pública, é de que esses sistemas cadastrais, como o SICAF, pudesse servir para qualquer licitação, independentemente se for eletrônica ou não. Se você está cadastrado, basta digitar seu CNPJ e ver sua condição de cadastrado, está apto. Isso teria que servir para qualquer tipo de modalidade. Alguns editais já prevê isso, mas a maioria ainda não prevê dessa forma e dificulta muito a participação dos licitantes, que tem que apresentar todo esse rol de documentos em qualquer licitação que for participar. Muito bem, pessoal, espero ter contribuído um pouco aí para o entendimento de vocês com relação aos documentos de habilitação. Não tive a intenção de exaurir o tema, porque é bem mais extenso do que isso, claro, tem pormenores. E eu convido vocês, então, a assistir os nossos cursos aqui na RCC, que são ministrados aqui mensalmente. O próximo curso que eu vou ministrar está previsto agora para sexta-feira no Rio de Janeiro. Estão convidados quem é da região. E aqui em São Paulo, no final do mês, no dia 31, se não me engano, tem um curso de pregão. Estão convidados também, estejam à vontade. Entre em contato aqui com a RCC. Eu não me apresentei no início. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Lílio. Sou assessor jurídico aqui do sistema RCC. A gente presta todo tipo de consultoria, assessoria jurídica nas licitações. Eu sou do escritório Pereira e Mazzucato, que tem essa parceria de longa data aqui com a RCC. Espero tê-los uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, boa tarde.